paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Muito boa noite a todos os nossos queridos amigos, internautas, ouvintes que nos acompanham aqui por mais essa transmissão pela Web Rádio Cristo Consolador do programa Espiritismo e Atualidade. Eu, Cosme Deolindo, e aqui ao meu lado, minha companheira amiga, Silvia Almeida. Boa noite, Silvia. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Cosme. Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que está? Ainda cansado, mas caminhando. Tudo bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Vamos cumprimentar aqui a nossa querida Kátia Moreno, né? Boa noite, querido Silvio Cosme. Agora eu fui pontual. Sim, Kátia, bastante pontual, né? Ela está se referindo ao estudo dessa manhã, que ela chegou um pouquinho atrasada. Agora ela está dizendo que chegou pontualmente no horário, né? Isso mesmo. Boa noite, professora. Sempre junto conosco. Exatamente. Elaine Baima também. Boa noite a todos. Boa noite, Elaine. Tudo bom, querida? Boa noite, Elaine. Muito bem, gente. Conforme as pessoas estão chegando, a gente vai cumprimentando, né? E vamos seguindo com o nosso programa. Bom, como nós sempre fazemos, né? Antes de iniciar os nossos programas, nós oramos de nossos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um trabalhinho. Sendo assim, eu vou pedir ao meu querido amigo Cosme que faça por nós a prece de abertura. Ok, Cosme, por favor? Sim, vamos à nossa prece de abertura. Senhor Jesus, divino amigo, mestre querido, queremos lhe agradecer por mais essa oportunidade. Todos nós estamos reunidos aqui em seu nome para mais esta apresentação deste programa Espiritismo e Atualidade. Possam aqui estar conosco os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os trabalhadores benfeitores dessa web rádio, que eles possam nos intuir as melhores reflexões do assunto que aqui nós abordaremos. Agradecemos por essa oportunidade. Pedimos também a proteção, o amparo a todos os nossos amigos que nos acompanham nesse momento ao vivo, seus parentes, amigos e familiares, e que todos nós, Senhor, ao sairmos daqui, no final desta apresentação, possamos estar com os nossos corações mais fraternos, solidários, amigos e irmãos, e que possamos dividir as benesses que aqui nós recebemos com todos aqueles que encontrarmos pelos nossos caminhos. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, lhe dizendo, graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, né? Vamos, então, agora ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo.
caiu para a nossa reflexão o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? E aí vamos ler o item 3, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, né? Graças a Deus. Muito bem. Então, Cosmo, nós hoje temos um tema muito interessante, né? Muito interessante, que eu acho que vai chamar bastante atenção dos nossos queridos ouvintes hoje, né? Que é um tema relativo a transtornos mentais de todo tipo, né? E, basicamente, sobre esse aumento, né? Que parece que a coisa meio que explodiu, né? E aí, Cosmo, diga para os nossos amigos qual é a nossa temática de hoje. Vamos discutir aqui, vamos refletir sobre o aumento, né, desses distúrbios mentais que estão ocorrendo no mundo, né? E não é uma coisa segmentada do Brasil, mas sim a gente percebe, de uma maneira geral, que as populações, através do mundo, estão sofrendo muito com essas situações. A codificação espírita, Silvia, ela, de uma maneira, ela é muito avançada nos assuntos que ela aborda. Veja que no século XIX, quando Kardec faz a codificação da doutrina espírita, ele já recebeu algumas informações dos benfeitores amigos do plano espiritual superior sobre a questão da loucura, e Kardec associa também a questão do suicídio. Tanto que nós vamos encontrar este tema em alguns livros da codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, quando nós estudamos os bem-aventurados e os aflitos. Você mesmo comentava comigo, né, a respeito também do obras póstumas também que tem, e alguns livros também, né, complementares à codificação, que fala a respeito. E, é claro, também o livro dos médiuns. O livro dos médiuns também tem esse tema abordado assim, destacado. E por que a gente pode pensar que Allan Kardec, lá no século XIX, nós estamos no século XXI, já trazia essas informações que os amigos espirituais colocaram para ele. Ou seja, isso não é um problema novo. É um problema que já vem atingindo a humanidade há algum tempo. Talvez hoje nós tenhamos uma maior conhecimento, né? Porque os casos, como a mídia hoje ela é muito célere, né? As formas de chegar às informações, elas acontecem on time, online, Exato. que é o termo hoje, real, né? Essa era digital, exatamente, em tempo real. Hoje você tem esse assunto assim muito divulgado. E principalmente, Silvia, quando nós tivemos a pandemia em 2020, em março, a partir de março de 2020, a gente estava aqui, a gente já discutia, né, alguns assuntos a esse respeito. E é interessante porque após pandemia foi algo realmente que explodiu as questões dos distúrbios mentais. Agora, os distúrbios mentais, se nós imaginarmos, Kardec mesmo coloca, eles têm duas origens, né? A origem orgânica e a origem espiritual. A origem orgânica ela é tratada pelos médicos que são especialistas nesse assunto, os psiquiatras, né? Os psicólogos, os terapeutas, que trabalham e tendem a harmonizar o nosso organismo físico para enfrentar essa mazela. Mas não há outra doutrina, nem outro canal de estudo a respeito dos princípios de distúrbios mentais e espirituais que não seja a doutrina dos espíritos. Não há. O espiritismo é o único, digamos, canal que nós vamos encontrar de uma forma muito equilibrada, séria, que vai abordar
o que pode estar ocasionando essas debilidades mentais. Isso é interessante, por quê? Porque vejam que muitas vezes as pessoas dizem que o Espiritismo é uma doutrina do passado e que ficou para trás, trazendo situações tão presentes que nós temos nos dias atuais. E principalmente como nós abordamos aqui. A partir da pandemia, essa situação ela se elevou muito. Tanto que muitos psicólogos, você provavelmente deve conhecer alguns, eu conheço vários, disseram que seus pronto-socorros, seus consultórios, estão repletos de pessoas com essas debilidades. E se a gente reparar, os nossos amigos também que nos acompanham aqui, vão prestar atenção, de repente, em familiares, parentes, amigos, pessoas que já relataram que estão fazendo certos tratamentos, porque ansiedade, duplo caráter, várias situações que são associadas a esses distúrbios mentais. Exato. Então, exatamente, Cosmo, como você falou, né, do caráter, da origem desses distúrbios, o Espiritismo explica muito bem. Né? Então, nós podemos considerar, de repente, a questão física mesmo, né? Por quê? Porque em vidas anteriores aquela pessoa usou mal, de repente, a sua inteligência, cometeu muitas iniquidades, e isso acabou por danificar o seu perispírito, que é o molde, né, que é a forma do seu corpo físico. Então, quando ele retorna já com esse problema de debilidade mental, de alguns distúrbios de ordem mental, isso se deve ao comportamento pretérito daquele espírito, né? E a outra questão também que nós analisamos são as questões de ordem obsessiva, porque também nós temos, justamente em virtude de situações vivenciadas em vidas anteriores, nós podemos trazer para essa existência inimigos, né, que não estão encarnados e que nem por isso deixam de nos perseguir, né? E o assédio constante desses espíritos menos felizes causa efetivamente essa confusão mental, esse desequilíbrio muito forte entre as pessoas. E, além disso, tem um outro ponto, né, que a gente também precisa abordar, que Manuel Filomeno de Miranda trata muito bem desse ponto no livro Transição Planetária, que é justamente o momento que nós estamos vivendo, né? Que é o momento de transição planetária. É o momento em que o planeta vai deixar de ser um planeta de provas e expiações para ascender à posição de um mundo regenerado, onde nós não teremos assim tantos espíritos voltados para a prática do mal, mas um número bem maior, graças a Deus, de espíritos voltados à prática do bem. E, conforme Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, deu, não é, aos espíritos, aqueles espíritos que estavam segregados em regiões mais, digamos assim, mais tristes, mais sombrias do planeta, a oportunidade derradeira, né, a oportunidade derradeira de reencarnarem e assim, então, poderem mudar a sua maneira de ser, né? Mudar a sua maneira de ser e, a partir dessa mudança, justamente, eles poderem permanecer aqui no planeta quando o planeta tivesse atingido um outro nível, né? Então, são todas essas influências que, de uma forma maciça, nós todos estamos sofrendo. Daí esse aumento, né, esse recrudescimento dos problemas mentais que nós estamos vendo nos dias de hoje. E os amigos espirituais também abordam no próprio livro dos médiuns e no Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito também devido à nossa invigilância, no sentido de darmos muito vazão ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo, que nos leva, nos é direcionado o materialismo. Exato. Esse materialismo é algo também que nos faz o caminho para essa situação de desordem mental. Por quê? As pessoas, quando elas não acreditam que existe nada além do que ela vive hoje, ela não tem perspectiva de absolutamente
algo que possa lhe trazer um conforto. Se você vive numa situação ruim hoje, você acredita que nada vai mudar, que você vai ficar assim para sempre. Quando a doutrina espírita nos explica que o espírito nasce simples e ignorante e passa pelos vários estágios de aperfeiçoamento moral até atingir a sua própria felicidade. Então, para todos aqueles que nos escutam e que nos veem agora e posteriormente, na transmissão desse programa, não existe essa questão de infelicidade. A infelicidade ou qualquer situação de maior dificuldade que nós estejamos atravessando, ele é um processo momentâneo. Ele é um processo de que é tão curto como essa nossa vida que nós temos aqui, essa passagem que nós temos na Terra nessa encarnação. É um processo de aprendizado que precisa que nós tenhamos um pouco mais de equilíbrio para atravessarmos por isso. E como eu falei, Silvia, a doutrina espírita, dentro do que tange a questão do tratamento da debilidade, dos transtornos mentais, em relação a essa parte espiritual, é ela que vai nos trazer. Quando os benfeitores informaram a Allan Kardec que a calma, né, e a resignação são duas características que podem trazer, né, o equilíbrio para essas debilidades. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, do item 14. Loucura e suicídio. É loucura, exato. Isso que você falou, é muito... Não, você... Normalmente, essas pessoas que passam por essas situações, esses irmãos que passam por essas situações mais difíceis, elas tendem a cometer suicídio, a tirar a sua vida. Por isso é que Kardec, ele, tanto no Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, lá em Obras Póstumas, e eu não lembro dessa passagem do livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, mas no Loucura e Obsessão, ele aborda também isso, que a questão desses transtornos, notadamente, a pessoa vai em direção ao suicídio, porque ela não aguenta o processo de sofrimento que ela passa naquele momento e ela, às vezes, acaba tirando a própria vida. E, na verdade, Cosme, é aquilo que você também havia mencionado anteriormente, que é a falta de perspectiva, né? É a visão materialista da vida, é a pessoa acreditar que só existe o aqui e agora, só existe esse momento, e essa dor que ela está sofrendo, ela vai sofrer aquilo e não vai ter jeito, a experiência dela vai ter sofrimento do princípio ao fim, então ela quer abreviar o sofrimento, ela quer deixar de sofrer, ela não acredita, né, que isso seja uma situação temporária e que conforme ela passe por isso de uma maneira mais resignada e mais tranquila, ela vai ter a compensação depois. Né? É por isso que a gente fala, né, que o materialismo ele induz, leva o homem ao suicídio, ao desespero, enquanto que o espiritismo não, afasta. Né? Eu tenho aqui alguns dados, Cosme, da Organização Mundial de Saúde, são dados de 2022, né? Então, a Organização Mundial de Saúde diz que quase 1 bilhão, olha isso, quase 1 bilhão de pessoas apresentaram transtornos mentais em 2019, sendo 14% adolescentes. Olha que tristeza, 14% adolescentes. Nesse estudo, a depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25%, apenas no primeiro ano da pandemia do Covid-19. Né? Apenas no primeiro ano. Aumentaram a depressão e a ansiedade, aumentaram mais de 25%. E outros dados ainda mostram que, anualmente, mais de 700 mil pessoas cometem suicídio, causado principalmente pela depressão. Né? Então, nós vemos que tudo isso, essa desesperança, né? Essa falta de, digamos assim, de uma base espiritual, leva as pessoas a essa situação de não entenderem o que está acontecendo.
se elas tivessem essa base espiritual, primeiro elas saberiam que toda dor e sofrimento não é uma coisa perene, né? É um momento que nós estamos vivendo e que isso mais cedo ou mais tarde vai terminar. E que quanto melhor nós passarmos por essas experiências, melhor será, né, o desfecho dessa situação quando retornarmos para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, né? Então, é justamente essa falta de visão espiritual que deixa as pessoas tão meio que sem chão, né? Acreditando realmente que para a solução dos seus problemas, a destruição do corpo físico é o melhor caminho, né? E aí, voltando à questão, né, do Kardec, quando ele fala nisso, né, lá no livro Obras Póstumas, existe um texto no Obras Póstumas, lá no finalzinho de Obras Póstumas, que se chama Regeneração da Humanidade, né? E nesse texto, um texto que foi recebido, né, em estado sonambúlico, né? É uma mensagem psicografada, em 25 de abril de 1866, já se dizia, né? Já se dizia isso, que haveria um grande número de loucos, né? Jamais se terá visto tão grande número de loucos, pobres, desgraçados, que são riscados antes da morte do número dos viventes. São estes os verdadeiros sinais dos tempos, olha isso. E tudo isso se realizará pelo encadeamento de circunstâncias, sem que, como já dissemos, sejam derrogadas nem de leve as leis da natureza. Ou seja, tudo está previsto, né? Tudo está previsto na lei natural, na lei de Deus. E, como a gente falou até no início, né, são espíritos, né? Muitos espíritos que estavam meio que segregados para que não atrapalhassem, né, a vida normal dos habitantes do planeta, mas que agora, justamente em virtude deste momento de transição, foi dada a eles uma última oportunidade, né? Jesus permitiu que eles todos reencarnassem e, obviamente, que esses espíritos têm confusões mentais pelo seu comportamento, né, menos feliz, pelo seu comportamento voltado à prática do mal, e renascem, muitos deles, com esses distúrbios em virtude do que fizeram em vidas anteriores, né? Então, já renascem com essas fraquezas mentais, né? Então, isso é um ponto. Além disso, nós temos também a influência desses espíritos, né? Com, digamos assim, com esse pretérito tão voltado para realizações menos felizes, influenciando a todos nós, nesse momento não mais como espíritos, né? Mas como encarnados ali junto. Então, são aquelas pessoas que vão falar que não seja bobo, você tem que ter vantagem, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, né? E incitando as pessoas a fazerem coisas não menos, não muito felizes, né? Não muito boas. Isso é um ponto muito interessante. Além disso, precisamos observar, não é, que, de uma certa forma, o convívio com esses irmãos tão desajustados, né, a quem Jesus deu a oportunidade de estarem conosco aqui, vão, de uma certa forma, auxiliar na separação do joio do trigo, né? Ou seja, todos nós vamos ficar muito mais sujeitos à influência de espíritos menos felizes que irão tentar nos convencer a fazer coisas que são muito boas. E aí, dependendo da nossa determinação em fazer o bem, nós continuaremos trilhando o caminho do bem ou iremos nos deixar, né, influenciar e optar, né, pelo nosso livre-arbítrio por seguir orientações menos felizes. Nesse momento, nós estaremos colaborando, né, na separação, né, facilitando a separação do joio e do trigo. Ou seja, aquele que é voltado efetivamente para o bem permanecerá no bem. Quem não está muito firme nas suas convicções pode ser influenciado. E aí, então, nós teremos essa separação, né? Ou seja, esses espíritos menos felizes, além de estarem recebendo
uma oportunidade de se regenerarem, também estão colaborando, né, com a divindade para que nós possamos deixar bem claro, né, quem é quem aqui nesse momento aqui no nosso planeta, né? Isso é muito bom, isso que você está comentando, porque de uma maneira sugere que nós temos um governador e que, na realidade, por mais que nós tenhamos dificuldade nas encarnações pretéritas do passado, há sempre a misericórdia divina que nos dá a oportunidade de recomeçar. Talvez, para muitos, essa seja a última oportunidade, como você mesmo falou. E a autorização do Cristo para que eles venham seja exatamente a nossa possibilidade de ascendermos espiritualmente, porque temos pouca paciência com todos. E talvez seja cuidando destes que nós venhamos a melhorar um pouco dentro dessa nossa escala de evolução que nós precisamos. Agora, é importante também, Silvia, a gente notar o que leva essa quantidade de situação. Você veja o seguinte, se a gente voltar à pandemia ainda. Quando aconteceu essa situação, automaticamente as pessoas não podiam sair, então elas ficavam fechadas. Elas começaram a descobrir cursos, palestras, programas de cozinha, culinária, tudo isso pela internet. A internet passou a ser o canal que as pessoas viam mudo. Já que as pessoas não podiam sair, não podiam se encontrar, parentes, amigos, pessoas, né? A gente soube de várias pessoas que não se encontraram e se mantiveram ali firmes até o final dessa quarentena aí, que foi uma quarentena que bota a quarentena mesmo. Exatamente. Foi muito chato, foi muito difícil. Eu espero que a gente não volte a acontecer, mas me parece que vai acontecer de novo. Já há ruídos muito sérios que as pessoas falam, porque o vírus ele se modifica. É mutante. E aí a gente não consegue, os cientistas estão estudando para poder acompanhá-lo, mas isso é algo que é factível e parece que deve ocorrer. Não sei quando, mas deve acontecer. E aí o que acontece? Onde eu quero chegar? Nós temos a internet que virou realmente o canal para visualizar tudo no mundo. Então, as pessoas que não tinham a capacidade, não tinham aquela mania de estar com o celular ou no computador o tempo todo, ficou todo mundo, de uma certa forma, tomando experiência dessa ferramenta, que eu acho muito boa, excelente. Se você conseguir buscar... Porque nas casas espíritas, por exemplo, né, todo mundo teve, como se diz por aí, que se virar nos 30, né? Exatamente. Então, as porque sessões senão virtuais. A ideia era a gente conseguir encontrar canais para que a gente pudesse se aproximar com segurança. E aí o que eu quero falar para você e para os nossos amigos é que essa questão da internet ela se tornou tão forte, tão intensa, que as grandes empresas, as chamadas Big Techs, elas tomaram tudo para elas. Se encheram de um poder muito grande, e esse poder ele extrapola qualquer condição de uma sociedade civilizada, porque diz que não se pode regular algo como esse tipo de canal. E eu acho um absurdo isso, porque se você não tem uma organização na sociedade, você vira uma bagunça. Cada um pode fazer o que quiser. E, automaticamente, o quê? As pessoas passaram a depender, após pandemia, desse canal. Não conseguiram sair. Então, eu vejo na minha própria casa mesmo, meu filho, que a gente tinha uma regulação para ele usar o celular, na escola não levava, não usava, e isso a gente mantia. Mas com a pandemia isso tudo teve que se relaxar. E, se você reparar, Silvia, a gente tem várias reportagens de jovens, de pessoas mais idosas, de pessoas maduras, que ficaram viciados na telinha. Não saem da telinha. E o problema é que essa telinha, você encontra de tudo nela. E acaba se criando uma nova doença, que é você
estar dentro dela e não querer sair. É como se, na realidade, você estivesse preso, e a gente percebe isso no nosso dia a dia, e é interessante quando a gente fala. Cosme? Aí, Cosme caiu, né? Congelou aqui. Bom, o que o Cosme estava falando, né? Justamente essa dependência que acabou sendo criada nas pessoas com relação à internet, né? E você vê, isso é muito comentado nos dias de hoje, que é justamente você tem as reuniões familiares onde as pessoas vão, né? As pessoas vão para conversar, para estar junto, e, na verdade, cada um passa o tempo todo com o celular na mão, cada um olhando o seu celular, e o convívio mesmo entre os familiares não existe, né? Então, foi um problema, era algo que já existia, mas que acabou voltando e se tornando muito mais forte ainda durante a pandemia. Cosme, como você saiu um pouquinho, eu estava conversando aqui com as pessoas sobre essa questão, né, da internet, que da linha do celular, como você estava falando, que acaba separando muitas pessoas, né? Porque você, às vezes, vai visitar um amigo, um parente, e aí as pessoas ficam todas sentadas na mesma sala, mas cada um olhando o seu celular. Não, não digo nem visita. Você sai para jantar, você sai para um restaurante, tá todo mundo no celular. É impressionante isso. Impressionante. Tem 4, 5, 6 pessoas, uma família inteira, tá todo mundo no celular. Pois é, tem que haver uma vigilância maior, Isso afasta mais as pessoas. Não só isso, Silvia. Na realidade, passou a ser um caso de doença. Porque, automaticamente, quando você acaba não criando esses laços de afinidade, de aproximação, como é que a gente vai ser próximo com alguém que está do outro lado, numa maquinazinha, quando você tem a pessoa ali do seu lado? Você não consegue falar com ela? E também, né, Cosmo, grande situação é que isso leva as pessoas a viverem um mundo de ilusão, né? Um mundo que não é verdadeiro, né? Porque você coloca ali sempre aquela foto da família feliz, né, que o pessoal chama da família margarina, todo mundo bem posto, todo mundo alegre, todo mundo feliz, mas aquilo ali é só para publicar, né, nas redes sociais, porque no fundo, muitas vezes não é aquilo, né? Então a pessoa se sente muito perdida entre aquilo que ela coloca na rede, né, e o que ela vive dentro de casa. Não, eu acho que é o outro. Porque o outro, Silvia, o outro quer sempre almejar aquela felicidade que ele não tem, na felicidade do outro, no sorriso do outro, no que o outro tem, seja bem material, seja beleza, ele está se espelhando naquilo. E quando ele não tem, ele se frustra. Exatamente. Ele se deprime. Ele acaba o quê? Se sentindo mal, como se ele fosse alguém que não tivesse valor nenhum. Exatamente. Isso tudo é muito complexo, né? E é muito sério, e por isso que alguns pais mais conscientes hoje, né, eles estão estabelecendo limites muito grandes para que seus filhos usem, né, o celular, para que tenham celular, computador, tudo isso, e para tentar minimizar esse impacto muito grande, né, na vida dos seus filhos, porque, como você falou, a internet tem de tudo, né? Então, tem coisas boas, mas também tem coisas muito ruins. Silvia, por onde eu tenho passado, é difícil. Por onde eu tenho passado, por aí, é só celular. Qualquer lugar do mundo. Todo mundo olhando a telinha. Dentro de metrô, na praça, na rua. Principalmente nos países em que, na realidade, você não tem esse problema de violência como nós temos aqui. Mas mesmo aqui, as pessoas, elas desafiam. Saem pela rua com o celular, falando, olhando, dedilhando ali. É uma situação bem difícil. Mas não é só aqui não, Silvia. Por onde eu tenho passado por aí, eu vejo que o celular, dentro de trem, transporte coletivo cheio, as pessoas estão no celular. Todo mundo. Não é Brasil, não. É qualquer lugar por aí.
É Inclusive, direto. fala-se também, né, Cosme, que tem sido motivo de acidentes, né? Porque a pessoa fica tão fissurada olhando o celular que a gente cai num buraco, É, né? A gente atravessa a rua sem olhar direito, ocasionando problemas. A gente está dirigindo e falando no celular, o que é gravíssimo, né? Mas que é. ocorre bastante. Então, uma série de situações. Bom, vamos cumprimentar aqui a nossa querida Maria de Fátima Endes, que chegou aqui também conosco. Boa noite, Silvio Cosme, a todos os irmãos. Boa noite, Fátima. Tudo bom, querida? Bom, tem um outro ponto bem interessante, Cosme, que vale a pena nós abordarmos, que é justamente em virtude, né, em virtude desse recrudescimento dos problemas de ordem mental e psicológica, né, que já foi anunciado por Kardec lá no século, meados do século XIX, com aquela mensagem recebida em 1866, né, que nós podemos até mesmo explicar o porquê, né, da benfeitora Joana de Ângeles ter publicado a sua série psicológica. Né? Por que Joana se preocupou em trazer a série psicológica? Né? Justamente já prevendo esses momentos críticos que nós teríamos, com esse recrudescimento tão grande, né? Tão grande dos problemas de ordem mental psicológica. Né? E é um caso sinceríssimo, porque você vê, já Kardec naquela época já dizia que teria um aumento muito grande nesses problemas, e, sobretudo, entre crianças e adolescentes. Né? Crianças e adolescentes. Então, você veja que é algo assim, bastante sério, e que eu só entendo uma explicação para isso, só consigo, como você mesmo falou, né, Cosme, na doutrina espírita, né? Na doutrina espírita, que nos fala que nós vivemos em comunicação constante com o mundo invisível, né? Esse mundo invisível tem uma influência muito grande sobre nós, e que agora, né, com essa mudança, esse momento de transição, essa influência fica muito maior. Né? Essa influência fica muito, muito maior, porque, naturalmente, também os espíritos menos felizes desejam nos influenciar para que nós também tenhamos atitudes menos felizes e não façamos jus ao planeta regenerado, né? Ou seja, se eu não sou feliz, eu não quero que ninguém seja. Né? Sim, então, isso é uma característica bem de espírito inferior. Exatamente. Que, na realidade, a gente vê isso no nosso dia a dia. As pessoas se comprazem com a infelicidade do outro. É uma característica. Kardec traz isso muito bem, lá no livro dos Espíritos, né? Naquelas questões 99, né? 100, falando sobre essa questão da característica do espírito inferior. Exatamente. E é verdade. Enquanto os bons se comprazem, né? Pelo seu conhecimento, pela sua ascensão, os menos elevados se comprazem quando você fica como eles, no chão, não se eleva, não segue adiante. É um egoísmo, né, nesse sentido, mas ao invés de se mirar naquele que está se sobressaindo para poder também ganhar destaque, sair, melhorar, não. Ele prefere aplaudir a desgraça do outro, o que é muito ruim, muito chato. E isso, como nós falamos, né, Cosme, nesse momento está extremamente exacerbado em virtude da grande quantidade, voltamos a falar, da grande quantidade de espíritos menos felizes a quem foi dada a possibilidade de reencarnar. Né? Então, você tem as pessoas que estão reclamando, como é que nós, né? Olha isso, Cosme, como que nós podemos estar a caminho da regeneração se parece que a maldade está cada vez maior, né? E as pessoas com esses comportamentos menos felizes, com essa agressividade enorme, né? Com esse desamor enorme, como podemos estar a caminho da regeneração se o mundo parece estar tão pior, né? Mas é justamente por isso. Justamente pela presença maciça desses irmãos. A gente não pode deixar de tocar no tema do suicídio, né? Nós tivemos agora o Setembro Amarelo, que é um mês em que se destaca esse tema, né, o suicídio, mas o suicídio, como você falou, pelo próprio número que você passou aqui,
da Organização Mundial de Saúde, da OMS, em termos de pessoas, né, que tiram as suas próprias vidas. Essa questão da loucura, né, muitas vezes, quase que na sua totalidade, as pessoas acabam desistindo de viver. Então, o suicídio, que parece que é algo, é só quando alguém está são e temporariamente perdeu ali o equilíbrio, né, e se destabilizou. Essas pessoas também, né, que têm esses processos, às vezes orgânicos ou mesmo obsessivos, podem escolher, né, serem encaminhados para a questão de tirar sua própria vida com o suicídio, que vai ter uma complicação maior ainda, né? Exatamente. E nesse particular, para falar de suicídio, né, como a doutrina espírita fala, com responsabilidade e com muita razão, a gente fala de uma maneira consciente, não condenando, mas tentando alertar que as situações que nós vivenciamos aqui na Terra são situações temporárias, são situações que passam. Por mais que seja doloroso, ou por mais que seja com maior prazer, são situações efêmeras, que vão passar. O grande problema está em a gente administrar isso quando nós vivenciamos a situação. Então, o suicídio, né, que não é falado, não é comentado, até para não se incentivar, o Espiritismo ele aborda isso muito bem. A gente falou aqui, lá no capítulo 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o livro do Manuel Filomeno de Miranda, Loucura e Obsessão, né? Nós temos várias obras que vão abordar essa questão, porque elas estão entrelaçadas. A partir do momento que você não tem mais esperança, não tem mais nenhum tipo de perspectiva, né? E que você percebe que, na realidade, olha, se eu fizer isso aqui, acaba tudo, não vou sofrer mais, não tem mais nada a ganhar, não preciso mais vivenciar nada porque não acredito em nada, acaba tirando a vida, o que é um erro. Você, na realidade, está cometendo, criando uma grande dívida para, né, você mesmo resgatar isso no futuro. Exatamente. E essas situações, Silvia, conforme você mesmo falou, quando você dá um tiro na cabeça, como lá no livro do Ivone do Amaral Pereira, Memória do Suicida, aqueles que se encontram ali naquele hospital, que são resgatados no vale, e que eles começam depois a se recuperar, há o caso daquele que deu um tiro, né, na cabeça, né? E que cada um deles, quando eles começam a se equilibrar e a se recordar, acabam trazendo, às vezes, essas mazelas nas reencarnações futuras, porque pedem para que, efetivamente, não voltem a cometer aquilo, mas, às vezes, aquela debilidade que ocasionou o seu perispírito, eles virão, e pode ser uma situação dessa, pode aparecer um acelerado, alguém que tem debilidades mentais, que é um processo que é de vidas passadas, porém, ocasionado por situações mal resolvidas, provavelmente numa das encarnações. Não, com certeza. Aqui no Obras Póstumas, fala também de uma coisa muito interessante, que é ele dizendo o seguinte, que essa questão da regeneração, né, da mudança, dessa transição planetária, não é algo, né, que vai acontecer assim, de uma maneira brusca, né, por nenhum cataclismo, nenhuma crise horrorosa que vai acontecer. Não, ela vai acontecendo gradualmente, né? É uma geração que vai deixando de estar aqui e sendo gradualmente substituída por outra, e será a nova geração, a geração do mundo, do planeta regenerado. Então, um ponto que ele diz, muito interessante, ele coloca aqui como um dos característicos distintivos dessa nova geração, olha que interessante, será a fé inata. Olha que coisa interessante, né? Porque você veja que agora, por quê, né?
tanto desespero, tanta desesperança, justamente pela falta de fé, né? Pela falta de crença Exatamente. em alguma coisa maior, né? E quando tiver sido feita, digamos assim, essa depuração, né? Essa separação do joio e do trigo, a nova geração que ficará aqui consolidada do planeta regenerado será uma geração que terá uma fé inata. Não será uma fé exclusivista nem cega, né? Mas uma fé racional. Olha que maravilha. Uma fé racional que esclarece, fortifica, que une, né? Que une todos, né? Nesse sentimento de amor a Deus e ao próximo. Olha que coisa linda, né? Então, exatamente com essa nova geração, diz aqui, né? Vão desaparecer esses últimos vestígios de incredulidade, de fanatismo, e também vamos ter um grande avanço moral e social, né? Ou seja, o planeta regenerado, né? Então, é muito interessante. Na verdade, né, Cosme, a gente sempre ouve falar que antes de uma grande transformação, de uma grande mudança, de um grande progresso, sempre nós temos aquele momento difícil, né? Diz que após grandes guerras, né, a humanidade sempre passa por um surto desenvolvimentista muito grande, né? Um surto de evolução muito grande. E a gente observou muito isso, né? Após o final da Segunda Guerra Mundial, a humanidade teve um crescimento intelectual imenso, né? Imenso. Você compara, né, o mundo de hoje, né, com o mundo que nós tínhamos em 1945, né, em termos de conhecimento, de avanço tecnológico, é uma mudança imensa, né? Uma mudança muito grande. Então, com certeza que tudo isso que parece estar tão convulsionado, né? Parece estar tão meio que fora de esquadro, está tudo muito bem controlado, né? Tudo muito bem controlado pelos amigos espirituais e, naturalmente, por Jesus, que é o governador do planeta, né? Com certeza que nada está... Ainda bem, né, Silvio? Fora do lugar, né? Exato. Ainda bem. Porque o que acontece? Na minha opinião, né, todas essas situações que nós vivenciamos, né, e que, de uma certa forma, são situações que vai dar experiência ao espírito, e a gente precisa passar da melhor maneira possível. Por isso é que a codificação aborda de uma maneira tão mais a miúde, de uma maneira tão minuciosa e, ao mesmo tempo, muito carinhosa, né? Pedindo resignação, paciência, calma, porque as situações de adversidade, elas sempre acontecerão. E ela não está segmentada por um grupo da sociedade, os mais pobres, ou os mais ou menos, ou a classe média, ou apenas os ricos. É para todos. O sofrimento, ele é geral, é do ser humano, do ser. Agora, quando ele passa por essa situação, ainda que ele tenha dificuldades até para raciocinar, até para poder vivenciar esses distúrbios que a gente sabe que existem, né? A própria depressão, né? A síndrome do pânico, são situações que as pessoas não são loucas. E isso é uma coisa que a gente precisa pontuar também, né, Silvia? Porque, às vezes, as pessoas acabam não procurando ajuda porque não querem ser taxadas de louca. Ah, vou procurar o psicólogo ou psiquiatra que vai me chamar de maluco. E isso é uma coisa que precisa também ser comentado, cair, porque faz parte. Que não tem mais lugar hoje, né? Exatamente. Faz parte, né, do nosso crescimento, do espírito estar ali, e ele, de uma certa forma, procurar ajuda quando ele já não consegue mais se ajudar, né? Ou ter alguém do lado para poder passar essas informações para ele. Não é nada fácil. A ajuda profissional é fundamental. Com certeza, com certeza. É preciso entender que o cérebro é uma parte do corpo, né, como o estômago, o coração, o pulmão, e que também adoece, né? E que também adoece. Então, o fato de você estar com o seu cérebro, de alguma forma, né, doente, não significa que você não tem razão, que você não está fora de si, né? Então, é muito importante que também esse preconceito tão grande caia por terra, porque vai justamente da situação de preconceito para uma situação de ignorância e desconhecimento total.
né? Desconhecimento total, porque não existe nada que vincule, né, a ida da pessoa a um psicólogo, a um psiquiatra, com a relação de loucura, de falta de tino, de coisas que tais, né? Porque você tem vários distúrbios, várias doenças, né, de cunho mental, cerebrais e tudo mais, que não são apenas comportamentais, né? Vamos dizer assim, não é nada que você realmente não possa direcionar a sua vida, não possa conduzir a sua vida normalmente, né? Bom, a Elaine Banho fez aqui um comentário, Cláudio, vejamos, ela está dizendo o seguinte: este momento de transição é bem difícil, temos de redobrar a vigilância e ter muito equilíbrio. Com certeza, Elaine, com certeza. Em virtude de tudo aquilo que a gente pontuou hoje aqui, é um momento muito sério, um momento muito importante que todos nós, sobretudo nós espíritas, que temos a felicidade de ter esse conhecimento, de ter acesso a essas informações e acreditamos nelas, né? Nós precisamos estar muito vigilantes, porque o número de situações de obsessão é enorme, cada vez maior. Nós vemos isso claramente nas casas espíritas, né? E nós precisamos nos precaver com relação a isso. É o cuidado, né? São as boas leituras, né? São os estudos, é a prece constante, é a prática do bem, né? A vida reta, não é? Tudo Às isso. vezes, Silvia, quando a pessoa chega à casa espírita e ele se adapta àquela casa, ele se beneficiou, com certeza, daquele tratamento que ele recebeu. Mas é importante também que ele imagine que outras pessoas estejam passando por situações, às vezes, piores. E que o exemplo dele ou a dedicação dele pode fazer a diferença. Porque quando a pessoa diz assim, mas eu vi naquela forma, daquele jeito, e agora você está assim, eu não estou dizendo que é conversão, não, né? Eu não estou dizendo que é conversão, não, Silvio. Estou dizendo que é uma exemplificação. Porque todo mundo quer felicidade, quer sorrir, quer ficar bem. Mas há regras que precisam ser respeitadas para que isso aconteça. Não, com certeza. Com certeza. Não adianta a pessoa achar que vai sair daqui imediatamente, vai estar tudo resolvido. Não vai estar tudo resolvido. Os processos de sofrimento eles continuam, só que de uma maneira agora você tem já uma vacina, né? Está mais vacinado, você tem uma consciência, né? Do que está acontecendo. Você isso sabe como se defender, né? Como se defender. Exatamente. Então, você sabe como reconhecer, né? Ideias que não são suas, ideias que estão sendo incutidas na sua mente, que não são suas, tudo isso você vai aprendendo, né, a lidar com essa influenciação espiritual e, obviamente, vai conseguindo, né, transitar melhor, né, nesse momento tão complicado que a gente está vivendo da transição. Com certeza. Bom, Silvio. Cláudio, meu amigo, chegamos aqui ao final do nosso programa de hoje, né? Já estamos assim no final. Passou rápido, hein? Passou bastante rápido. Esperamos que os nossos amigos tenham apreciado as nossas colocações aqui, né? As nossas reflexões a respeito desse tema tão atual, tão importante, tão desafiador, né? Que todos nós estamos vivendo nesse momento. A gente gostou bastante, Silvia. E a gente vai pedir, né, conforme diz a nossa Kátia, né? Hoje ela nem colocou. Gente, vamos dar o like, ainda que você não esteja aqui depois. Quem receber a transmissão, né? Pode ser, porque muita gente, às vezes, Silvia, me fala que veio depois. Eu vi na segunda, vi na terça. As pessoas comentam comigo. E é interessante, realmente, a gente ter ainda que não seja ali, nesse momento que nós estamos aqui ao vivo, que as pessoas depois elas coloquem, né? Elas assistam e nos dê até o feedback. Fazendo com que a transmissão ela seja dividida com outras pessoas. Que às vezes uma palavra pode fazer a grande diferença na vida da pessoa. Com certeza. E muitas vezes, na maioria dos nossos programas, a pessoa, mesmo vendo a gravação, ainda é possível deixar comentários, né? O que também é muito bom para aqueles que assistem depois,
e que vão buscar. Eu sou alguém que gosto muito de observar os comentários que são feitos a respeito daquilo que apresenta, né? Para ver se as pessoas estão mais ou menos pensando como eu com relação ao tema, né? Se tiveram a mesma impressão que eu tive com relação ao tema. Ok? Bom, meus queridos, a Kátia colocando aqui, verdade. Like sempre, verdade, né, Kátia? Com certeza, né? Isso é muito importante para a Web Rádio, é muito importante para o nosso programa, é muito importante para a divulgação da doutrina espírita, né? Porque, como o Cosme falou, o YouTube ele vai contando, né, catalogando os likes, catalogando os comentários de vocês e considerando a partir daí, né, o número de likes, o número de comentários deixados nos vídeos, que o vídeo realmente merece ser replicado para outras pessoas, merece ser recomendado, né? Então, estamos todos engajados aqui nessa campanha de divulgação da doutrina espírita, né? Bom, pessoal, então agora vamos fazer a nossa prece, né? Chegamos ao final do programa de hoje e só nos resta agradecer. Todos nós elevando o pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, agradecendo pela semana que passou, agradecendo pela semana que se inicia, agradecendo pela oportunidade que tivemos de estar aqui reunidos nesse domingo para comentar um tema tão importante, tão relevante para as nossas vidas. Que todos nós possamos ter tirado o máximo proveito de tudo que foi aqui comentado e também queremos estender os nossos agradecimentos aos amigos espirituais que, com certeza, estiveram aqui conosco, estão aqui conosco, ainda nos orientando, nos incluindo, nos auxiliando na realização desse programa. Agradecendo mais uma vez a todos, damos como encerrado o programa da noite de hoje, né? Cosme, meu amigo, boa noite, tudo de bom, até a próxima, até o próximo domingo. Boa noite a todos, fiquem com Deus, até o próximo domingo. A nossa querida Maria de Fátima aqui colocando seu comentário, gratidão, excelente semana a todos, com muita paz, que assim seja, Fátima, obrigada. Obrigada a todos. Silvia. Boa noite para você, uma semana de paz para todos e até o próximo domingo, se Deus quiser. Até. Um abraço. Beijo. Tchau, tchau, Beijo, gente. tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.